Setembro Amarelo. Em 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos chamado Mike interrompeu sua vida. E no seu velório, para prevenir o suicídio, foram entregues cartões com lacinhos amarelos. Por isso que setembro é o mês do suicídio e o símbolo é um lacinho amarelo. Como podemos prevenir o suicídio na infância e na adolescência? Vamos lá. Bora brincar! A Organização Mundial de Saúde tem dados recentes de um aumento significativo dos dados relacionados a suicídios em idades gerais. E agora o que a gente observa também é uma tendência de aumento na infância e na adolescência. Precisamos então de um olhar amplo, diferenciado, para detectar precocemente as crianças e os adolescentes que estão em risco. Hoje na nossa sociedade existe muito preconceito. A gente acha que criança não tem motivo para ter depressão, que adolescente não tem motivo para ter depressão. Muita gente acha que é frescura, quando na verdade acaba deixando de cuidar dessa criança e pode chegar a um prejuízo muito maior e muitas vezes irreversível. Quais são os sinais de que tem uma criança ou um adolescente em sofrimento psíquico e que precisa de cuidado? Muitas vezes uma mudança de comportamento. Tem alguns que apresentam sintomas externalizantes. Externalizantes são aqueles mais de ficar brigando, ficar nervoso, tudo ficar irritado, chorar com raiva, demonstrar reações de raiva. E outros apresentam sintomas internalizantes, se isolam, ficam mais trancados, mais no quarto, choram com facilidade, têm dificuldade de socialização. Outros podem apresentar o cutting, que é a automutilação, podem se colocar em situações de risco, por exemplo, elaborando às vezes algum risco ao seu corpo, algum risco físico ao seu corpo. Então, toda vez que a gente se depara com essas mudanças repentinas de humor, com piora no desempenho escolar, por exemplo, com uma mudança em relação ao comportamento na família e com algum indício, gente, fiquem atentos às crianças e adolescentes, com algum indício de automutilação, de lesão ao próprio corpo ou de excesso de tela, se colocando, por exemplo, nas trends aí que são divulgadas nas redes sociais, isso pode significar um sofrimento psíquico e pode, então, direcionar para um cuidado maior em relação a essa criança ou adolescente. Os critérios do DSM-5 para a depressão, que é o diagnóstico de doença, eles não foram feitos para crianças e para adolescentes, eles foram feitos para adultos. Então, por isso que a gente está discutindo aqui para ter um olhar diferenciado. O que fazer? Primeira coisa é se conectar com essa criança e com o adolescente. Mostrar que você está do lado. Deixar espaço para que ela possa falar. Porque muitas vezes essa criança está tentando falar e ninguém está escutando o que ela quer dizer. Esses dias eu vi um paciente que fez um texto falando do seu sofrimento psíquico e o professor foi lá e criticou. Falou assim, olha, esse texto não é uma poesia, eu pedi uma poesia. Cadê a pessoa que está lá do outro lado percebendo esse sofrimento psíquico e tomando atitudes para cuidar? Então, a gente precisa estar atento. Segunda coisa, a gente precisa muito de procurar ajuda. Não hoje, muita gente fala assim, psicólogo é coisa de gente doido, remédio é coisa de gente doido. Não, gente. Às vezes é necessário discutir com um pediatra, é necessário buscar um profissional especializado, buscar o psicólogo, buscar um médico especializado em desenvolvimento e comportamento, buscar um psiquiatra para que seja feito o diagnóstico precoce, ao invés da gente esperar essa criança ir piorando, esse adolescente ir piorando e depois ser muito mais difícil de mudar esse quadro. A outra questão, buscar fazer atividades ricas que liberem endorfina, como atividade física, como atividades ao ar livre, como um sono também reparador, atividades prazerosas no ambiente familiar. Então é muito importante a gente valorizar essas rotinas da vida de forma positiva. Hoje o mundo está valorizando muito algo que muitas vezes é inalcançável. Hoje tem uma cultura, né, de ter sucesso a qualquer custo, tem uma cobrança muito grande. Eu não estou falando que não é para cobrar, é importante cobrar, é importante ter um nível de desempenho, mas tem que avaliar se o nível de cobrança está de acordo com o nível que essa criança e esse adolescente conseguem alcançar. Porque se ocorre um desnível, isso gera sofrimento e gera até piora do desempenho. Então, esses padrões também hoje de beleza, de sucesso, a gente tem que mostrar para a criança e para o adolescente que aquilo não é condizente com a realidade.
Os nativos digitais, eles têm tudo muito imediato, então tem prazeres muito imediatos, o cérebro vai sendo treinado a ter um prazer muito imediato o tempo todo. Então isso diminui o limiar para tolerar uma frustração, tá? Então qualquer frustração pequena vira grande. E é importante então a gente treinar as crianças e os adolescentes desde pequeno a lidar com as frustrações, a saber ter controle inibitório e entender que tem hora que eu vou ficar triste e que está tudo bem, que isso é ser humano, isso é a vida normal de todo mundo, que ninguém é feliz o tempo inteiro e que um pouquinho de tristeza não significa também depressão. Para que a gente diagnostique depressão tem que ter um tempo maior, tem que ter um impacto na qualidade de vida e na rotina. Então, a primeira questão é a prevenção de agravos da saúde mental, que é manter uma rotina, tempo de tela adequado, menor de 2 horas, para todas as idades, né? E assim, abaixo de 2 anos é 0 de tela, de 2 a 5 anos é 1 hora de tela. Conteúdo adequado de tela, fique atento ao que seu filho está assistindo. Fique atento aos colegas do seu filho, fique atento às atividades que seu filho está fazendo. Tem muita criança e adolescente que não quer mais fazer nada e isso aí pode ser um indicativo que tem um sofrimento por trás. Então, busque ajuda imediatamente quando também tiver um sinal de alerta. Esse é o nosso recado. Por favor, nos ajude a divulgar essas informações. Divulgar informações de qualidade pode salvar muitas vidas. Vamos juntos nessa corrente do bem em prol de uma melhor infância e uma melhor adolescência para os nossos pequenos. Bora brincar!